Oi pessoal, principalmente quem é lá do Instagram, do @Psicologia no SUAS, é o perfil do blog Psicologia no SUAS. Eu falei lá que eu ia fazer um vídeo sobre os livros que eu tenho que abordam psicologia e assistência social e também com os livros de psicologia social que eu tenho. E a ideia é apresentar para vocês um pouquinho da minha estante. Eu conversei lá no Instagram, se você não me segue, segue por lá, porque eu estou bem mais ativa lá do que nas outras redes sociais, tipo Facebook, ou até mesmo o próprio blog que eu tenho atualizado pouco. O primeiro livro, já vou mostrando logo o livro, né, para não ficar aqui de blá 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 com vocês. O primeiro não é resenha, é uma apresentação do livro, ele é de 2010, das organizadoras Lília Rodrigues e Neuza Guareschi. Livro que vale a pena, é um livro que inaugura, não que ele seja o único, mas em 2010 a gente começa a ver os primeiros livros e primeiras produções também, resultado de dissertações, de teses sobre psicologia e assistência social. Aí a partir disso a gente começa a ter mais materiais impressos, né, no caso livros. E o blog é de 2010, né, então nessa época eu inclusive criei o blog porque a gente não tinha material com essas temáticas, né? Então daí vocês vão perceber que 2014 foi o boom assim, de livros de produção. O próximo livro é esse aqui também, das autoras O Psicólogo e as Políticas Públicas de Assistência Social, da editora Vozes, Lília Rodrigues e Neuza Guareschi. É um livro que eu quero destacar aqui o capítulo da Isabel Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela vai falar sobre o imbróglio da identidade do profissional de psicologia. Vejam só, na página 44. Para as psicólogas, as atividades que conferem uma identidade profissional distinta daquela do assistente social são as do escopo da clínica tradicional, como as psicoterapias, a avaliação e o aconselhamento psicológico. Essa divisão social seria inconveniente a todos, por culturas profissionais que prevêem esse escopo de trabalho, se não houvesse uma diretriz nos documentos do MDS, de que o trabalho seja interdisciplinar e que as ações sejam de competência dos trabalhadores do SUAS, e não de psicólogas, assistentes sociais, pedagogos ou categoria ou outra categoria profissional. Então é um destaque neste livro, muito bom, né? Outro livro, o mais recente delas, inclusive vem uma outra organizadora junto, que é a Bruna Battistelli. Ele é de 2012, 2019, é o último livro. Eu acho um livro mais maduro também. Eu acho que ele está mais próximo do que a gente tem visto assim, da realidade das trabalhadoras, das discussões atuais e inclusive dessa aproximação, né, com a necessidade de um debate para a gente lutar contra o desmonte da política de assistência social. Então eu destaco as cartas que elas colocam aqui como uma introdução, né, uma introdução ao livro, que são cartas destinadas, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ler para vocês, uma com o título, elas estão destinando a quem trabalha na política de assistência social: má intenção ou projeto de governo, o desmonte do SUAS em perspectiva. Aqui, no outro trechinho da carta, a carta 2, precisamos falar sobre quem atendemos no dia a dia dos serviços. Ela destina essa carta a quem acolhe na assistência social. A carta 3, a que nos permitimos, um parêntese necessário para pensar o trabalho da psicologia na assistência social. Elas endereçam essa carta, ela dialoga com a política de assistência social. E a última carta, um CRAS para chamar de meu. Ela coloca uma carta da assistência social às trabalhadoras. Eu achei muito genial, muito legal, assim. Eu acho que é um livro afetivo, mais maduro, bem interessante. Então esses são os 3 da editora Vozes, e agora eu trouxe esse aqui para vocês do Silvio Benelli, um autor que vale a pena ser lido, um autor crítico, traz uma perspectiva crítica. Entidades assistenciais socioeducativas, a trama institucional, é um livro mais para quem atua na proteção social especial, principalmente na alta complexidade devido ao acolhimento institucional. Também, deixa eu ver aqui, eu marquei um trecho, gente, que eu acho que vale muito a pena ler para vocês terem uma noção do que eu estou chamando de perspectiva crítica, de por que eu acho interessante ler esse autor. Ele vai falar sobre o educador social, mas serve para a gente assim, de todas as formações e funções. Altruísmo e compromisso entre os profissionais engajados em trabalhos assistenciais. Mas há também muitos profissionais que, apesar de terem suas origens nas classes populares, estão bastante imbuídos dos discursos, preconceitos, valores, sonhos, enfim, de toda a ideologia liberal, burguesa da elite dominante. Eles não tendem a se identificar com os explorados, excluídos usuários dos estabelecimentos nos quais trabalham. Muito bom, né?
Esse livro é de 2014. 2014 teve um boom de livros sendo publicados. Esse daqui, maravilhoso, adoro esse livro. É um dos poucos livros assim que eu estudei mais de uma vez, que eu risquei, nesses trabalhos que eu faço, supervisão, eu releio, sabe? Ele me ajuda muito e, por sorte, tem autoras aqui que eu adoro, Márcia Mansur, tem a Maria Lúcia Afonso, a Fabiana Fadu, tem também a Carmen Senra, que é uma das pessoas, uma das profissionais, inclusive, né? Ela tem doutorado, a Carmen Senra, e ela atua em Campinas. Eu acho que é uma profissional que não está na academia, somente no SUAS, mas ela tem uma construção reconhecida. Ela aparece em vários trabalhos de colegas que pesquisam assistência social, porque ela produziu os primeiros estudos sobre psicologia e assistência social. Então eu gosto muito dela também, a atuação dela é bem crítica. Gosto bastante desse livro, é um livro de organização da Roberta Romanoli e da Maria Inês Costa Moreira, tá, gente? O próximo livro, também da editora CRV, do Marcelo Gomes. À época ele me enviou esse livro, ele atuava no CREAS, se eu não me engano, como coordenador, e fazia mestrado. E esse livro é resultado desse trabalho dele, dessa pesquisa. É um livro também muito legal, vale a pena. Eu achei muito delicado, né? Ele me encaminhar o livro à época. Foi uma das postagens mais compartilhadas e curtidas na época no Facebook. Facebook 2014 bombava. É mais uma produção de 2014 aqui. Outro livro da CRV, tive contato recente com esse livro, foi por uma parceria com a editora CRV, esteve no sorteio dos 10 anos do blog. Eu não conhecia, eu até comprei para mim, é uma versão porque eu achei interessante. É Psicologia e Assistência Social, Interfaces Políticas, Clínicas e Éticas. Silvio Benelli. É um livro assim, que eu já li alguns trechos, quero acabar de ler o trecho aqui que me interessa para que eu possa fazer inclusive um post sobre essa questão da clínica na assistência social, se isso de fato é um falso debate ou que nós não deveríamos ainda perguntar se faz clínica ou não na assistência social, então se a gente não deveria falar clínica, psicoterapia. Eu preciso produzir um texto sobre isso e acho que ele vai me ajudar com referencial teórico, mas é um texto que ele é meio agarrado, é um livro meio agarrado. Eu gosto de livro de um único autor, né, porque a leitura tem de ser mais fluida, porque você vai acompanhando o pensamento do autor, mas é que ele cita demais. Eu acho que é um livro muito que vai citando o tempo todo, então eu tive dificuldade, aí eu tive que colocar outras leituras. Ele tá aqui, mas eu vou retomar e lá no Instagram eu conto mais pra vocês depois. Vou trazer dois aqui de uma vez, porque eles têm as mesmas propostas e são da mesma editora, da editora Apres. São livros com resultado de dissertação, sabe? É um livro assim que, como eu tava falando dessa fluidez, você não vai encontrar fluidez, que eu acho que às vezes em alguns momentos até repete, né? Porque são trabalhos independentes. Então as organizadoras não têm um trabalho de fazer uma costura e de tecer um capítulo com o outro, né? Então às vezes fica uma leitura meio maçante. Então não é um livro para você ler corrido, é um livro para você ir lá, olha o capítulo que te interessa e você vai e faz a leitura, né? Mas são livros que eu acho que enfatiza aí como é que a gente tem produzido materiais sobre psicologia e assistência social, sabe? Eu acho muito relevante. Agora, um livro de uma autora muito querida para mim, que é a Luane Santos. Esse livro aqui também, de 2014. Luane me enviou em 2015, meu querida, e nessa época aqui ela me convidou para fazer uma mesa. Ela era coordenadora da faculdade aqui perto da minha cidade. Eu fui fazer uma mesa e assim, nossa, a autora de livro para mim tá num lugar assim, né, muito distante. Então acho que me marcou por isso, assim, da humildade e da troca, né, possibilitada pela Luane, e até hoje a gente tem um contato, estamos aí cada vez mais amigas e é muito legal. E é um livro muito importante porque marca essa discussão de como que as psicólogas, né, nessa formação né, há muitas questões de desigualdade social, e aqui elas são colocadas a céu aberto nessa situação, nessas consequências da desigualdade social, e aqui ela mostra a situação, né, as narrativas também das psicólogas que ela entrevistou. Então é um livro que inclusive pode ser lido pelos profissionais, não só psicólogas, mas claro que marca muito aqui para nós da psicologia essa convivência com a desigualdade social, né? Esse livro aqui
É um livro fininho, mas um livro denso. Você precisa de outros referenciais assim, para você conseguir apreender tudo que tem aqui. É um livro de 2010, os primeiros que eu adquiri. E na época eu fiquei assim, nossa, mas o que é isso aqui? Porque eu ainda me faltavam alguns elementos, por exemplo, psicologia, materialismo histórico, psicologia sócio-histórica, ainda estava incipiente. Ele é um livro necessário, importantíssimo, assim, eu acho que você tem que ter esse livro aqui. Eu já considero ele um clássico, assim, pensando na nossa área. O livro da editora Blucher também foi fruto de uma parceria. Eles me enviaram esse livro, que é um livro organizado por Luiz Fernando de Oliveira Saraiva, Assistência Social e Psicologia dos Encontros Possíveis. Acho que é um livro que merece ser lido também. Nosso último livro, aliás, penúltimo, porque tem um bônus, né? Mas é uma última aquisição, que é esse aqui, da Isabel Fernandes de Oliveira e do Oswaldo Yamamoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são os organizadores. Também é um livro com vários autores e autoras, é da editora Universidade Federal do Pará. E eu estou muito atentada aqui num capítulo sobre assistência social, mas eu ainda vou terminar de ler, também não é coisa muito óbvia. Vamos lá então com bônus. É um livro que eu estou trazendo aqui até para um auto-resgate também, assim, do que eu tenho, que eu deveria dar mais atenção, que é esse livro aqui, A Cidadania Negada, Políticas Públicas e Formas de Viver. Esse livro, eu comprei ele em 2010, 2011, assim, também tentando, né, ávida por materiais, por referencial teórico da psicologia e ciência social, mas eu me assustei no momento porque eu não entendi a proposta dele quando eu comprei. E ao ler você vê que são narrativas, são entrevistas, né, que essas pesquisadoras aqui elas fizeram, são várias pesquisadoras aqui. É um livro organizado pela Maria Helena Souza Pato, do Instituto de Psicologia da USP. Então é um livro que é transdisciplinar, ele tem vários grupos aqui de pesquisa, que é da área do trabalho, da educação, da habitação, cultura e lazer, segurança e saúde. Não tem um tema específico de assistência social, mas, gente, aqui são narrativas de pessoas que usam assistência social, não tem como. Então daí dessa importância, né, daquilo que é transversal desses assuntos, da temática da pobreza, da desigualdade social, das injustiças sociais. Então eu acho que é um livro que deveria transitar mais entre a gente, sabe, do SUAS. Acho bem interessante ver que na visão dessas pessoas, que elas fizeram com esse trabalho aqui, um trabalho de escancarar, né, o que essas pessoas têm a dizer, porque voz elas têm. Elas só criaram um mecanismo aqui para que essas vozes possam ser escutadas. Então é um livro que eu quero deixar para vocês, inclusive para mim, para eu retomar a leitura em algum momento. Então é isso, gente, de livros de psicologia e ciência social, são esses. Eu vou só tomar uma água e vou já gravar aqui os livros de psicologia social. Então breve você vai ver aqui no canal também. Não vou demorar tanto, então um grande beijo, beijo especial para vocês aí do Instagram que estão sempre lá me motivando a criar conteúdo, né, textos, reflexões. Vocês também do Apoia-se, apoia.se/blog Psicologia no SUAS, se você quiser ser um apoiador ou um apoiador do blog Psicologia no SUAS. E assim, quem sabe eu apareço mais por aqui, mais no blog. E é isso. Grande beijo, até daqui a pouco.